Fechado. Bom, vamos falar primeiro desse acordo aí que tá todo mundo, tá uma polêmica danada, viu, Edmundo? O que acontece? Surgiu uma informação que o Cuéllar já teria um acordo. Inclusive a informação era errada, por quê? Porque falaram que já tinha assinado, né, um pré-contrato com o Internacional Cuéllar, o que não é possível, porque o Cuéllar tem contrato até 2024 com o clube árabe. Mas o clube árabe já não está mais naquele transfer ban e estaria disposto a cedê-lo a algum outro clube, pagando uma multa não tão alta, né? E o Internacional teria esse acordo costurado, né? Mas aí, gente, tem algumas coisas importantes antes de passar para o Edmundo comentar desse assunto, tá? Porque eu vi muita gente falando assim: ah, pô, o Vasco desistiu dele, como que pode? O Paulo Brax tem que ir para cima. O Paulo Brax já teve conversas com o Cuéllar, segundo alguns jornalistas que eu conversei. Já teria conversado, uma primeira conversa, etc. Só que o Internacional tá costurando um pouco mais rápido. Aí, Edmundo, é uma posição que o Vasco vai precisar se reforçar, não só pela saída do Andrei, mas pelo que a gente vê hoje, mesmo com o Andrei, primeiro volante mesmo, o Vasco tem o Rodrigo, né, cara? O que você acha dessa informação dele ter um acordo com o Internacional? Você acha um erro muito grande do Vasco? Não saíram números nem nada, né? Mas, cara, eu acho que o Vasco teria que tentar, de repente, entrar nessa disputa, né, cara? Não, isso a gente não tem a menor dúvida pela qualidade do jogador. Outra dúvida que a gente não tem é que esse atleta ou atletas desse nível disponível no mercado vai ser disputado por grandes equipes, porque nem todas as equipes têm esse primeiro volante assim com tanta qualidade como o colombiano já mostrou com a camisa do Flamengo, eu diria, porque talvez antes disso, no futebol brasileiro, ele não fosse tão conhecido. Na minha cabeça, só tem uma explicação. E se for o que eu estou pensando de fato, e aí é preocupante. E aí eu vou dizer o porquê. É a questão da idade. Você vai contratar um jogador, vai pagar, mesmo que seja pouco por ele, vai pagar um salário. Isso vai ter um custo. Vamos supor que ele faça um contrato de 3 anos, ganhando pouco. Isso vai custar o Vasco a 777 X milhões. E eu acho que a não contratação, ou não pressa, ou não ir atrás do atleta, ou entrar numa disputa com o Internacional, é a conta final. Eu vou investir X milhões e qual é a certeza que eu vou recuperar isso no futuro? Porque um atleta, eu acho que ele tem 29 anos, é isso? Acho que já tem 30. Eu vou ver agora para você. Então, e 30 ele anos. voltando do mercado árabe, né? Dificilmente ele vai ter espaço no futebol europeu, né? Nas grandes ligas. Sobra mundo árabe e Ásia. A Ásia não tem investido tanto, principalmente depois que a China parou de investir no futebol. Eu acho que a dúvida é essa, a conta é essa. E eu estou dizendo isso não é para defender a diretoria do Vasco, pelo contrário. É para dizer que o pensamento não é de fazer um time vencedor. Na verdade, o pensamento é de fazer um time que dê lucro no final das contas. Né? Esses dias eu vi alguma matéria aí, que agora tem um monte de matemático, e tinha uma matéria aí que dizia que a SAF do Vasco já teve um prejuízo de 88 milhões, enfim, nesse período. Mas tem investimento que é a curto, médio e longo prazo, tem investimento que é no atleta, né, que é o Orediano, que se ele arrebentar com a camisa do Vasco, ele pode valer 2, 3, 4 vezes mais o que o Vasco pagou, e tem investimento que é técnico, cara, não tem dúvida nenhuma. O Cuéllar é um desse, é um investimento técnico. É um jogador que você não vai ganhar na venda, mas vai ganhar no crescimento de outros atletas e de pontuação. Vale a pena lembrar, para as pessoas que não sabem, primeiro lugar do Campeonato Brasileiro ganha um valor, segundo ganha outro, terceiro, quarto, assim consecutivamente. Se o Vasco atinge
uma colocação boa, ele ganha mais dinheiro, vai à Libertadores. Para isso, precisa de jogadores mais qualificados e mais experientes. Para mim é simples, mas eu não faço cheque. Né? Hoje o cheque até está É antigo, extinto. né? Está extinto, ninguém usa mais. Né? Agora a palavra da moda é o Pix. Eu não faço o Pix, entendeu, o Gui? Mas eu sou torcedor, pô. E não estou falando aqui como ex-atleta, não. Estou falando como um torcedor, como um apaixonado pelo meu clube e que quer o melhor do meu clube. Pode ter certeza, na segunda-feira eu falei dos dois atletas que vieram do Santos, e algumas pessoas, pô, mas muito cedo, espera para ver. Não é pessoal e não é nada contra o clube. É uma indignação de pós uma derrota num jogo que todo mundo dava o Vasco como favorito. E acho que passa muito por isso, por falta de experiência, por falta de jogadores qualificados em algumas posições, por decisões erradas do Barbieri. Ainda bem que de segunda noite para cá houve uma chuva de, de críticas ao trabalho do Barbieri, porque senão eles iam ficar putinho e iam escrever no Instagram ofensas ao meu respeito. Aliás, acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque eu vejo muitos canais do Vasco, acompanho hoje em dia vários canais do Vasco, inúmeros, além do Fábio Azevedo, do Vasco Connection, do Juninho Machão da Gama, do Dieguinho Futebolaço. Tem outros que eu sigo até para entender mais do mundo do Vasco da Gama, né? E assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar claro aqui, a gente não é passador de pano e nem defensor ferrenho da 777. Acho que a gente tem que fazer aqui é cobrar. E outra coisa, Edmundo, que eu queria até. Que a gente nunca tocou nesse assunto que eu acho importante, cara. Hoje o Vasco foi vendido para 777, mas ainda continua com os outros meios ali, né? Tem basquete, tem futsal, tem o clube associativo ainda do. Que muita gente esquece do Vasco, né? Eu acho que é importante também as pessoas cobrarem. De tomar atitudes agora sem dívidas, né? Porque não pode esquecer que o clube foi endividado por muitas pessoas que passaram por lá, algumas até estão lá até hoje, né? E assim, tem que cobrar também, ter um time competitivo de repente no futsal, que ainda tende. Um time, se eu não me engano, nos anos 90 o Vasco era muito forte no futsal também, né? Aí tem que cobrar o clube de basquete. O Vasco tem que se tornar um clube amplo, né, cara? Também nos outros esportes, você não acha, cara? Sim, sim. Quando o Vasco teve o melhor time de basquete, o melhor time de futsal, o melhor time de vôlei e tudo, é, os salários não foram pagos. E muito dessa dívida que tem o clube hoje vem daquela ocasião. Isso já é passado, a gente tem que seguir em frente. Mas o objetivo da associação ficar com 30% do lucro que a 777 vier a ter é para a formação de esportes considerados esporte amador, né? Que aí é vôlei, basquete, futsal. Tem um monte de gente trabalhando em alguns projetos incentivados pela Lei Rouanet. Enfim, as coisas não estão paradas, tá, Gui? É que os recursos ainda não chegaram. Ah, Então, tá, eu entendi. também não estou defendendo ninguém. É, a hora da cobrança ela sempre vai chegar, sempre vai existir. Eu só estou te passando o que de fato está acontecendo. Né? Claro. Com o recurso desses 30% do Vasco, que agora é a chamada associativa, né? Com esses recursos é que o Vasco pretende montar times competitivos em outros esportes. Não é uma prerrogativa da 777. Isso é Sim, com a parte do clube. E é com recursos que venham de lucros oriundos da gestão 777 Partners. Então, assim, acho que hoje o grande assunto que a gente precisa falar é desse time que fez, sei lá, deixa eu ver aqui, 16, 17, 18 contratações, 4 delas estão performando
de forma maravilhosa. Acho que até comum. Não é possível, até em questões numéricas, que 19 possam performar, porque você só entra em campo com 11 jogadores, mas teve, né, contratações de jogadores muito caros e jovens que ainda não estão prontos, e aí eu falo especificamente do Orediano. Teve jogadores prontos, como o Léo Pelé, chegaram e jogaram, outros que criou-se uma expectativa muito grande, aí eu estou falando do Pedro Raul, e acho que ele está longe de ser uma decepção. Eu acho que a gente esperava um pouco mais de entrega, que ele fizesse mais gols, mas acho que a bola chega pouco para ele, e aí isso passa por entrosamento, passa por conhecimento, passa por você jogar de uma forma mais ofensiva, mas eu não posso esquecer alguns jogadores que eram reservas em equipes inferiores ao Vasco e que chegaram também, que foram anunciadas como grandes contratações, que foram minuciosamente analisadas para que essa contratação chegasse. Eu já falei isso outras vezes, falei isso pós-vitória contra o Atlético Mineiro, falei isso contra o belo jogo que o Vasco fez contra o Palmeiras. Não estou falando isso agora porque o Vasco perdeu. Não é questão do resultado. É questão de conhecimento de bola. Né? Se você contrata alguém como o Jair do Atlético Mineiro, o Atlético hoje está na sua frente, está na nossa frente, embora a gente tenha ganho dele. É natural que, se ele é reserva lá, ele pode ser titular aqui. Mas quando você contrata alguém do Náutico, ou ele é o craque Reserva sensação. do Náutico. Então, se ele é o craque sensação lá do Náutico, ok, é uma aposta. Mas ele é reserva do Náutico. E não é pessoal, pelo amor de Deus. Quem for contar para o Cocão, é Cocão, né? Quem for contar para o Cocão, conte a história de forma correta, honesta. Não é nada contra ele, nada pessoal. Se fosse outro nome, se fosse Edmundo, se fosse Guilherme, eu pensaria da mesma forma. Não é pessoal contra o atleta. É só incompreensível que você contrate um reserva de um time pior que o seu como reforço para o seu time. Isso, para mim, é um pouco... Né? Se você contrata o Orediano, ele era titular do Vélez. E depois, quando ele chega aqui, você vê que fisicamente ele está abaixo, que o futebol brasileiro é mais físico, embora a gente sempre achasse que o argentino fosse mais físico. Né? Tem uma questão de adaptação à língua, à comida, à cidade, enfim. Tudo é compreensível e a gente vai aqui apoiar e rezar para que, o quanto antes possível, o Orediano possa performar. Mas ele era titular do Vélez, que jogou Libertadores do ano passado, se não me engano, chegou até as quartas de final, acho que foi eliminado pelo Flamengo. É um time que viveu uma temporada de 2022 melhor do que a do Vasco. Ok, pessoal, beleza. Uma contratação foi analisada aqui, será muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Mas quando você traz jogadores que são reservas em times que eu entendo, né? Talvez a minha paixão possa estar fazendo com que o coração fale mais alto. Mas em times que são piores do que o Vasco, aí eu não consigo acreditar, entender que essas contratações foram minuciosamente... como é que fala? Como é que é a palavra? Pensadas? Pensadas. Né? Eu não consigo acreditar, de coração.